Deus, que você tenha hoje um dia muito especial com o Senhor Jesus, um dia de muita alegria, de muita esperança, de muitas bênçãos sobre o que você fizer hoje. Que nesse dia, essa segunda-feira que inicia-se a semana, seja uma semana de muitas bênçãos para você e que em nome de Jesus você a cada dia mais viva uma experiência única com o Senhor Jesus, uma experiência de fé, uma experiência de uma fé verdadeira, de uma fé que não vacila, mas que permanece firme no Senhor Jesus. Então que nesta manhã você ore ao Senhor. Se você já orou, continue orando. Se você não orou, vá orar, vá falar com Deus. Vai consagrar sua vida ao Senhor, vai consagrar seus sonhos, seus objetivos. Essa semana, como já falei, os seus projetos de vida, a sua família, seus familiares. Vai colocar em oração e vai pedir ao Senhor que destrua aquele coração amargurado, aquele coração duro na vida do ente querido, na vida de um amigo, seja quem for, para que ele se quebre e se converta ao Senhor Jesus. Ore pela conversão de uma vida nessa semana, meu irmão, minha irmã. Se você vai na igreja, vai lá, ore ao Senhor, clame ao Senhor por uma vida que está aí em sua mente, para que ela reconheça que sem Jesus não dá para viver, que só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Vamos ler a palavra do Senhor para que você, assim como eu, entendamos qual é a promessa do Senhor para nós, qual é o propósito de Deus hoje para nós. Certamente Deus vai continuar se revelando no decorrer desse dia, da semana e todos os dias enquanto aqui estivermos nessa terra. O Espírito de Deus vai revelando a nós o querer dele para que nós continuemos a falar da palavra de vida, dessa palavra de poder, essa palavra que testifica, legitima que sem Jesus não tem como viver. Só Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Você sempre que assistir meu vídeo vai ver eu falando isso de várias formas e declarando que só Jesus é quem salva. Isso deveria ser uma lógica, uma constante na vida de todo crente. Os cristãos, crente verdadeiro, declarando a salvação em Jesus. Nós temos que declarar sempre, não deixar de falar, olha, só Jesus salva. Mesmo que incomode a pessoa que está te ouvindo, seja ela quem for, amigos, familiares, não importa. Surgiu uma oportunidade, você declara, Jesus é quem salva. Confessa Jesus. Confessa Jesus diante dos homens, para que o Senhor Jesus confesse você diante do Pai. Está lá na palavra do Senhor, está lá no Evangelhos, e Jesus fala sobre isso, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aí você tem confessado sobre Jesus, você tem falado sobre Jesus, porque eu estou falando sobre Jesus aqui. Não só você, como outros irão assistir e perceberão que eu estou declarando Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos ler a palavra do Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de unção do Espírito de Deus para conosco nessa manhã. A palavra do Senhor está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8, meu irmão, minha irmã, às vezes a palavra escapa um pouquinho, mas o que importa é a palavra de Deus ser lida. Amém. Então diz assim, a partir do verso 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então, levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aleluia, glória a Deus. Olha só que palavra tremenda para nós nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Eu li apenas uma pequena parte da história de Estevão. Eu recomendo você que leia sobre Estevão, capítulo 6, 7 e 8. Um homem de Deus, o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão, então, ele era um dos 7 diáconos levantados ali no início
da formação da igreja cristã ali em Jerusalém, quando os apóstolos começaram a pregar, a falar de Jesus. Logo que Jesus voltou para o reino dos céus, eles começaram a anunciar a Cristo depois de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, que capacitou-os no conhecimento da palavra para falar de Cristo. Eles começaram a falar e as pessoas foram se achegando, foram se aglomerando e foram se convertendo a Jesus. Então chegaram alguns e disseram que havia um problema no âmbito social, que as viúvas dos gregos ali estavam ficando para trás na questão de serem atendidas, de serem sustentadas as suas necessidades. Então os apóstolos reuniu uns irmãos que estavam bem próximos a eles ali e chegaram a um acordo que teria que levantar 7 homens para ajudá-los nessa tarefa, enquanto os apóstolos se preocupavam em evangelizar, pregar a palavra, orar pelas pessoas. Esses homens se preocupariam mais ali em organizar a questão social, mas também ensinando a palavra do Senhor. Então, Estevão foi um deles que se destacou. Estevão, a palavra diz aqui no verso 8, ele era um homem cheio de fé, de poder, e fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Olha só a característica desse homem de Deus. Você não pensa em ser um Estevão, não, meu irmão, minha irmã? Porque Estevão era um homem cheio de fé. Ele não duvidava de Cristo e a quem ele servia, que era Cristo. Não havia dúvida para Estevão. Pelo contrário, ele estava testemunhando. Ele pouco se importava se a qualquer momento os romanos, os judeus poderiam pegá-lo, né? E os judeus vão pegá-lo mais para frente. Ele não tinha dúvida de quem ele cria. Ele não tinha dúvida que a sua vida era para Cristo, porque ele sabia que Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra diz no verso 8 que Estevão era um homem cheio de fé. Ah, como seria bom se tivéssemos na igreja muitas pessoas cheias de fé. Elas jamais deixariam de estar em um momento de adoração e pregação da palavra ali no templo do Senhor, que é a igreja de Cristo. Jamais, né? Infelizmente, as pessoas que se declaram ser cheias de fé, que estão há anos na igreja, elas hoje em dia e anteriormente também escolhem os dias para estar na igreja. E um dos dias, certamente, é aquele domingo de ceia. E elas não faltam. Os outros domingos elas faltam. Mas o domingo de ceia é o único domingo que há o poder de Cristo ali. E os outros domingos elas não vão, infelizmente, né? E vão ficando para trás e vão morrendo espiritualmente. Mas Estevão é um homem cheio de fé. Ele tem a convicção de que Jesus é real na vida dele. E ele tem a convicção de que ele foi chamado, ungido, para declarar Jesus ali em Jerusalém, como nós, nos dias de hoje, somos chamados para declarar, anunciar que sem Jesus não há salvação, só Jesus transforma a vida do pecador. Também diz que Estevão, ainda no verso 8 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que Estevão era um homem cheio de poder. Meu irmão, minha irmã, poder. Mas para que esse poder, pastor? O poder é simplesmente para anunciar a palavra. O poder é não temer as adversidades da vida, é não temer os inimigos da vida. Esse poder que vem do Espírito Santo de Deus somente é dado àqueles que têm fé em Jesus. Aqueles que, como diz aqui no início do verso 8, que Estevão é um homem cheio de fé. Todo aquele que é cheio de fé, que tem um amor em fazer a obra de Deus, que não se desanima por qualquer coisa que o mundo inflige sobre sua vida. Todo aquele que tem essa convicção, esse amor, como já disse, essa vontade de fazer a obra, é uma pessoa que é cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? E aí, continuando no verso 8, porque Estevão fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. O poder do Espírito de Deus sobre a vida de Estevão e sobre a vida nossa também é para nós fazermos milagres e maravilhas entre o povo. Os milagres é você orar, as pessoas serem curadas, é você orar, as pessoas serem libertas de um espírito demoníaco, maligno, é você orar, a pessoa se motivar, aquela que está abatida, desanimada, afundada na depressão, ela se levantar, falar, não vou viver. Então isso
é a manifestação do poder do Espírito de Deus que age em nós, né? Diz fazer maravilhas e milagres. As maravilhas é você ter a capacidade de atrair as pessoas para Cristo através da palavra, através do testemunho, através de uma visitação, através de você abrir um trabalho, um ponto missionário, um lugar aonde se reúne as pessoas para ali declarar Jesus, ensinar sobre Jesus e ver aquele trabalho, aquele grupo crescer em ponto missionário, congregação, igreja. São maravilhas que Deus nos dá, meu irmão, minha irmã. É o Espírito de Deus que nos guia. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, como a de Estevão, não teme as coisas do mundo, tem um prazer de fazer a obra de Deus, tem um prazer de falar de Cristo. Não fica preso em vivenciar as coisas desse mundo, mas porque quer fazer a obra do Senhor, quer estar sempre falando de Cristo, está sempre na igreja adorando, está sempre ajudando a igreja a avançar na missão. É assim, Estevão era um homem que ajudava os apóstolos a proclamar Jesus Cristo, a ensinar essa palavra do Senhor. E evidentemente, meu irmão, minha irmã, todo aquele que é cheio do Espírito de Deus, todo aquele que tem essa vontade de estar na casa de Deus, essa vontade de falar de Cristo, acaba sofrendo algum tipo de perseguição, não é verdade? Sofre no trabalho, sofre na família, sofre aonde está morando. Sempre surge uma perseguição porque essa é a artimanha do inimigo. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele levanta pessoas nos mais diversos lugares e lugares em que nós estamos, claro, em convívio com as pessoas, seja em casa, seja aonde for. Levanta essas pessoas que não entendem e não vivem a nossa fé para serem oposição a nós. E a palavra diz que se levantaram alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, versículo 9, acabei de ler. Então levantou-se uns inimigos, levantou-se uns libertos que foram libertos da escravidão ali, e se converteram ao judaísmo. Tinha uma sinagoga dos libertos, eles adoravam a Deus. Então eles viram a obra de Estevão e se levantaram contra Estevão. Quiseram ser oposição a Estevão ali em Jerusalém, porque Estevão, além de fazer a obra social, muito mais do que a obra social, quisera eu que muitas igrejas entendessem isso, em vez de estar preocupando com o social, se preocupasse com almas, que é muito mais importante, é bíblico isso. O social é uma consequência, o Estado faz social. Não estou dizendo que a igreja não deva fazê-la. Ela pode fazer se estiver ao alcance dela. Porém, o essencial de uma igreja do Senhor Jesus é pregar a palavra, meu irmão, minha irmã. Guarde isso, porque isso é bíblico, tá bom? E esses judeus, então, eles se levantaram e atacaram Estevão. Eles quiseram derrubar Estevão no conhecimento da palavra e quiseram impedi-lo de anunciar. Mas Estevão era um homem cheio de fé. Ele não se deixou levar pela oposição do mundo. Estevão é um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele tinha a capacidade de compreender a ação do inimigo e pregar em cima e falar em cima daquele assunto, daquele contexto que ele estava vivendo, diante que os inimigos afluíam contra ele, e lá ele estava pronunciando, declarando Jesus, Deus verdadeiro, de verdadeiro Deus. E aí no versículo 10 diz: e eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Como lhe disse agora há pouco, Estevão, um homem cheio de fé, de poder, que fazia maravilhas e milagres no meio do povo. Esses judeus não conseguiram impedir a obra que Estevão estava fazendo, que era pregar a palavra do Senhor, ensinar sobre Jesus. Pegava as escrituras do Antigo Testamento e diziam: olha, tanto Moisés como os profetas, todos eles falavam desse Cristo que vos anuncio. Olha só, meu irmão, minha irmã, como a igreja de hoje carece de Estevão em sua vida. Amém? Onde estão os Estevãos da vida, né? Onde eles estão? Cadê os Estevão? Onde eles estão? A igreja precisa deles hoje, né? Eu estou, claro, parafraseando essa palavra, porque se nós tivéssemos pessoas como Estevão, a igreja nunca seria fraca como é nos dias de hoje. Não é assim, meu irmão, minha irmã? Uma igreja que se dobra
as artimanhas malignas do Estado, desse mundo maligno, é uma igreja fraca espiritualmente. E todos que assistem lá são muito fracos. Há igrejas que não abriram até hoje, há mais de um ano, são igrejas fracas, infelizmente. Porque a palavra diz que Estevão, um homem cheio de fé, de poder, e que fazia sinais e maravilhas, aqueles inimigos não resistiram a ele, e a palavra mostra então que ele vai sofrer perseguição, e no capítulo 7 ele vai dar um testemunho tremendo de que Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento, e aí ele é apedrejado e morto. O novo missionário que surgiria, que era Paulo, contempla a morte de Estevão, e depois Paulo se converte no capítulo 9 de Atos. Meu irmão, minha irmã, você aí que se vangloria de ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus, que vê sinais, que tem visão, isso, aquilo, eu lhe pergunto, quantas almas você tem ganho para Cristo? O que você está fazendo aí na sua casa para que o avanço do Evangelho seja algo real, presente na sua vida e aonde você está inserido? Porque Estevão, ele está fazendo de tudo e ajudando os apóstolos ali para o avanço do Evangelho. E a palavra diz que muitas pessoas se convertiam. E você faz o que aí na sua casa? Você que se vangloria. Vai na igreja adorar. Vai na igreja ajudar ali a comunidade a avançar no Evangelho. Em vez de você ser alguém que só senta e levanta, religioso, como eu tenho sido muito crítico. Pelo contrário, se você verdadeiramente tem o Espírito de Deus, você vai avançar no Evangelho, vai dizer, pastor, eu tenho, lá na minha casa quero abrir um grupo de oração, de estudo da palavra. Opa, vamos embora. Vamos que vamos. Porque estamos fazendo a obra que o Senhor nos dá. O Espírito de Deus nos move para isso, para falar de Cristo. Amém? Então sai dessa, meu irmão, minha irmã. Vai se converter, eu sempre estou dizendo. Não adianta ser cheio de história para cima de mim, cheio de história no meio da igreja, se a sua vida não apresenta nenhum fruto, porque Estevão é um homem que apresenta fruto. Então que nessa semana, em nome de Jesus, você, que é uma pessoa cheia de fé, cheia de poder, não tenha dúvida de que o Espírito de Deus está sobre você. Mas entenda que o Espírito de Deus sobre você, ele está sobre você para que você fale de Jesus, para que você ore por alguém, cure alguém da enfermidade, isso é uma questão de fé, para que você ajude alguém a sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, sair dos vícios, sair de uma depressão, em nome de Jesus, que as suas palavras, meu irmão, minha irmã, cheias de poder, sejam palavras que façam maravilhas no meio do povo da onde você estiver. Que as suas palavras ajudem as pessoas a olhar Cristo, a olhar para você e ver em você uma vida de testemunho de Cristo, como viu Estevão. Amém? Glória a Deus. Então, que em nome de Jesus, seja uma pessoa cheia de fé, de poder e faça maravilhas onde você está inserido, meu irmão, minha irmã. E essas maravilhas é declarar que só Jesus é o caminho.